Fanático Vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui. Para o nosso Café Vascaíno é muito bom começar o dia olhando no seu olho, batendo papo e dividindo a nossa paixão. Então chega deixando o seu like, que a mãozinha que está aqui embaixo, gente, que é muito importante para que o YouTube entregue para outros vascaínos o nosso conteúdo. Se inscreve no canal. Ontem batemos 217.500 amigos. Tenho certeza que vamos crescer muito. Queria fechar esse mês com 220 mil, porque aqui vai ser a maior comunidade para falar de Vasco. Temos muita relevância e somos ouvidos por muitos, dentro e fora do Vasco. Então participe, aqui é a sua casa. Bom, vamos falar da estreia do Diniz, da derrota ontem, das contas na Sul-Americana, foco no Brasileiro, Fortaleza é o adversário, Fortaleza que empatou ontem com o Bucaramanga. Enfim, vamos falar sobre tudo isso e muito mais agora, porque a delegação já está no Rio de Janeiro para chegar nessa quarta-feira para poder começar a trabalhar para o jogo com o Fortaleza. Só que a gente não pode deixar passar o que aconteceu ontem, né? Na estreia do técnico Fernando Diniz. Óbvio que apenas um treinamento era muito pouco. Aliás, peraí, antes de eu continuar falando, deixa eu dar só uma informação, porque ontem aqui no nosso Café Vascaíno, eu falei sobre a presença dos dirigentes lá na Argentina. Citei o Pedrinho, o Carlos Amodeu, o Felipe, e também citei o Alan Belaciano e o Felipe Carregal, né, presidente do Conselho da Assembleia Geral, perdão, e o vice-presidente jurídico do Vasco da Gama. Não sabia, mas estavam lá também o Cristiano Campos, que é um consultor do Vasco, e também o Marcelo Macedo Tangerina, que é o VP de comunicação. E muita gente falando, os caras estão lá bancados pelo Vasco, treino da alegria e tal, começaram a insinuar um monte de coisa. E eu ontem no vídeo falei, olha, entendo que o Pedrinho, o Felipe, o Amodeu devam estar realmente e bancados pelo Vasco, são profissionais do Vasco, né? Não o Pedrinho, mas ele é o presidente, ele tem que ser bancado pela instituição, sim, mas não vejo sentido da instituição bancar outros dirigentes amadores. Agora, e fiz essa ressalva, se eles foram por conta própria, pagaram a passagem, pagaram o hotel, pagaram a sua alimentação, qualquer torcedor faria isso. E claro que no momento de reuniões, os poderes estavam reunidos ali, importante fazer isso. E não bateu na trave. Ontem, durante o dia, o Felipe Carregal entrou em contato comigo para exatamente ratificar essa informação e deixar bem claro que sempre que ele viaja e todos os outros, Tangerino, Cristiano e o próprio Alan, cada um paga do seu próprio bolso. O que é legal, para mostrar ao torcedor a lisura do processo. Então, trazido aqui também esse retorno em relação a esse assunto, porque ontem dominou os grupos do WhatsApp, com algumas postagens que foram feitas por aí, enfim, cada um responda pelo que publica também, né? Bom, vamos voltar a falar então do jogo. Fortaleza é o próximo adversário, mas ontem teve a nossa estreia, a estreia do Diniz na Sul-Americana. O resultado foi ruim, mais uma vez, 9º jogo sem vencer, mas não dava para esperar nada diferente, né, do que foi apresentado nas mãos do Diniz com apenas um treinamento. Na análise feita depois do jogo, ele foi um pouquinho além do que eu vi, do que eu li do jogo. Gostei do primeiro tempo, dentro da nossa realidade, das nossas possibilidades. Vi um Vasco gostando mais da bola, trabalhando as jogadas, time mais próximo, mais agrupado, não tendo aqueles chutões, aquelas bolas longas o tempo todo, marcando lá em cima o Lanús, que também marcou o Vasco em cima, então foi uma trocação no primeiro tempo, enquanto o Vasco teve fôlego. Teve 2 oportunidades, uma com o Coutinho e com o Tietê, parecidas, aquela batida de arco, né? Tirando do goleiro, as bolas passaram por cima do gol. O Lanús teve uma grande chance com o Marcelino, que o Luiz Gustavo, que para mim fez boa partida, salvou. E no primeiro tempo, eu vi um Vasco mais interessante do que a gente estava vendo ultimamente. Então, assim, só que veio o segundo tempo. E aí tem um negócio chamado parte física. O trabalho horroroso deixado pelo Fábio Carille está aí, evidente. O time afoga. Segundo tempo, não tem a menor situação de jogo. Não consegue entregar. Algumas peças não estão tecnicamente bem, não estão. Paulinho, Adson, Coutinho, João Vitor, Piton, Rayan.
E são peças que podem render muito mais. Mas que fisicamente também, algumas delas, não conseguem, então nem técnica nem física. Isso atrapalha o rendimento. Ontem, mais uma vez, e o Fernando Diniz deixou muito claro na coletiva dele, ele vai fazer a bola passar mais vezes pelos pés do Coutinho. Ótimo, mas ele tem que ter físico, Diniz, para poder aguentar isso. Algo que a gente não está vendo. Chega nos 15, 20 do segundo tempo, ele afoga, morre, some do jogo. E aí a gente tem que olhar para o banco. Ele olhou para o Alex Teixeira, a quem ele elogiou, inclusive. A quem ele elogiou. Acha ele que vai recuperar o Alex Teixeira. Tomara. Agora, dá tempo? Os jogos são em sequência. Vem o meio do ano aí, a parada, a gente vai ter uma pré-temporada de novo. Um período de treinos. Só que até lá, Diniz, são 6 importantes jogos. E das 3 competições. Para o SEG na Copa do Brasil, na outra semana, é Fortaleza agora, sábado. Depois é o Operário. Depois é o Fluminense. Depois é o Melgar. Então você tem aí numa sequência de 4 jogos, 3 competições. E o Vasco precisa saber, vai dar ênfase alguma? Vai dar foco em uma delas? Tem elenco para 3? Eu já digo que não. Hoje, não. A gente precisa entender. Melgar é só a gente vencer, a gente vai para o playoff, né? Pegar o terceiro colocado que vem numa fase de grupos da Libertadores. Ok. É bom continuar na competição sul-americana? Claro que é. Mas a gente tem elenco para isso? Hoje a gente está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Precisa sair. E o adversário é o Fortaleza, que meteu 5-0 no Juventude e demitiu o técnico Fábio Matias do Juventude. E que faz um bom trabalho há muitos anos, o próprio Vojvoda, que já conhece mais o elenco do que o Diniz, que acabou de chegar. E aí, o que fazer? Tem que tentar entender. O Diniz tentou apresentar algumas novidades. A saída do Luiz Gustavo, o recuo do Hugo Moura, a entrada do Paulinho eram tentativas. Mas elas não deram certo, principalmente pela expulsão infantil do Hugo Moura. Mais uma. Bom, agora é olhar para frente. A Sul-Americana empatar ontem ou vencer, mudava nada. O Vasco continuava vivo na competição independendo dele. A diferença da vitória ontem era interromper a sequência, que era até então de 8 e agora virou 9 jogos, e poder sair em primeiro. Aí era uma baita vantagem, porque você eliminava 2 datas do teu calendário. Mas se é objetivo seguir na Sul-Americana, amigo, 1-0 no Melgar resolve o problema. O Melgar que é fraquíssimo. A gente vencer 3-1 eles lá, só lembrar. Enfim, sábado tem um jogo com Fortaleza, o Paulo Henrique vai ser titular normalmente, né? Porque ele não jogou com Vitória, só que estava suspenso. Mas vou deixar aqui até uma sugestão para você comentar no vídeo, torcedor. Será que não vale pensar numa dobra com o Puma no lugar do Ryan? A gente não tem esse ponta pelo lado direito. Não é o Adson, não é o Lloyd. Era para ser o Adson, né? Mas não tem sido. Por que não pensar o Puma? Tem bom arremate, tem bom cruzamento. E ninguém jogando bem. Isso é que é o pior, né, Juliano? Porque nós falamos em 4 reforços no início do ano, lembra? Fazia os vídeos no final de dezembro, início desse ano. Falei, cara, a gente tem 4 reforços em casa. Paulinho tá voltando, né? Ele voltou no finalzinho do ano, Jair também. Agora eles vão pegar uma pré-temporada. Esse superchat eu li, cara. Não tem como. Eu falei, Lévio, 18. Falei isso. Então, assim, falei em relação ao momento do Estrela e do Adson, que poderiam também pegar a pré-temporada. A gente ia ter 4 jogadores. O Estrela não voltou. Paulinho tá mal pra caramba. Adson tá mal pra caramba. Jair não tá nem entrando. Tô nem falando em relação ao Diniz, mas ele não tem entrado. Então, assim, você não é Vasco. Cara que muda de time, esquece. Não é time, não é Vasco, não esquece. Agora, por isso que eu digo, será que o problema do Vasco é só o elenco? O elenco é ruim. Não é, a gente tá falando aí. Não, aliás, quem foi roubado pelo governo, né, que o governo teve uma fraude violenta, um vagabundo lá roubou os aposentados e pensionistas, vão começar a receber, né? Mas o Vasco não bate campeão esse ano, esquece. Esquece que esse ano não tem nada de campeonato, né?
O Hélio de Jesus mandou aqui mais R$3. Vou botar aqui na nossa planilha. O Hélio, a partir de 12:30, ele vai ter muito trabalho com esse time para os próximos 6 jogos. E o próximo compromisso dele é o Fortaleza, que é o jogo que nós temos em São Januário. Pô, mas com um time jogando do seu lado, a torcida jogando do seu lado, legal. É diferente. Mas é suficiente? Não é suficiente se não tiver intensidade. E o Vasco não consegue ter intensidade. No primeiro tempo, mostrou evolução. Hoje eu não vi ninguém, Elielto, que a gente possa apontar como um jogador que não respeitou a camisa. Não vi. Você pode apontar jogadores que tecnicamente não estavam bem. Mas não tem. Anne Caroline, mande o Piton embora. Tá igual a Avenida Brasil, passa todo mundo. Depois daquele gol do cara de 1,50 m. Piton já foi bom. Manda um abraço pro meu marido. Azad Said, seu fã. Muito obrigado, Anne Caroline e Azad, tamo junto, minha galera. Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Qual a camisa que ganha com o Pix? O vencedor escolhe. Pergunta o Rodrigo Ávila. Quem ganha, escolhe. Quer essa camisa? Número 1, número 2? Quer a 1, quer a preta? Quer a bege? Quer de aquecimento preta? Eu tenho a de aquecimento preta. Você não acha em loja nenhuma. Eu tenho. Pra ter que comprar na fábrica. Não acredito no Diniz. Eu acredito, Jader. Eu acredito. Agora, o que eu vou dizer pra vocês é o seguinte. Para que ele possa fazer um bom trabalho, ele também precisa ter material humano. E o atual material humano dele está deixando a desejar. Mas a janela... Aí eu que me pergunto, Elian, você está animado para agosto? Com quem contrata? Não. Mas não pode mais errar. E aí eu espero que o Diniz acerte. Nossa geração, infelizmente, não vai ver, mas vai ser campeão. Carlos Henrique, eu não tenho essa certeza, não. Tá? Pelo contrário. Incrível que ninguém voltou bem. E é sempre com a gente, né, Gustavo? Porque, assim, se você olhar outros clubes, outros times, voltaram com seus jogadores de contusões sérias, tanto quanto as nossas, e os caras voltaram bem. Hélio de Jesus mandou mais R$3,50 aqui no Pix. Obrigado, Hélio. Então, assim, é só isso? Pô, Fábio, o Hugo Moura tá merecendo um banco. Mas ele não vem jogando bem. Me desculpa, mas acho que vi um outro jogo. Os 2 tempos deprimentes. Pô, desculpa, eu não vi 2 tempos deprimentes. Eu vi um primeiro tempo melhor, mas muito melhor que o segundo tempo. O segundo tempo foi deprimente, realmente. Mas o primeiro tempo, não. Não entendi também o esforço a não entrar hoje, Elisângela. Concordo com você. Também não consegui entender por que isso aconteceu. Mas ele ficou no banco e nem entrou. Por que ele não joga? O Diniz ainda não o conhece? Pode ser. Mas acho que hoje ele tinha vaga. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Jéssica, que é a esposa do Level 18. Ela é fly e adora. Jéssica, um beijo pra vocês aí, pro casal. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, pela moral também, né? Galera que tá aqui conectada com a gente. Aliás, será que a gente já bateu 217.500 amigos no Fanático Vascaíno? Quantos estão aqui online comigo agora? Mais de 2.400 aparelhos. Dá pra gente chegar. Pô, só depende da galera. Olha, o Coutinho deu uma declaração no final do jogo para a emissora detentora dos direitos de transmissão, dizendo o seguinte... abre aspas, cada jogador tem que se juntar e cada um assumir a responsabilidade de vestir essa camisa. Fecha aspas. Tá aí. Isso é verdade. E aí eu complemento, Coutinho, que você precisa também jogar futebol. Porque os discursos estão muito bonitos. Estão muito bonitos, cada um com a sua frase bonita de efeito, mas tecnicamente o futebol tá deixando muito a desejar. Muito, mas muito, não é pouco não. Na entrevista o Verret disse que está feliz na contratação do Diniz. Mas eu estou também, o Del, eu acredito que sim.
Eu acredito que o Diniz vai levar ainda um bom tempo para ajustar o time. Deixa eu só atualizar aqui. Rodrigo Ávila. Salve, torcedor do Vasco, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Todos os dias tem conteúdo exclusivo do Vascão da Gama aqui pra vocês, tá bom? Vasco que foi derrotado ontem mais uma vez, completando aí 9 partidas sem vitória. Estreia do Fernando Diniz ofuscada pela derrota de ontem na Argentina. Hugo Moura, bastante criticado pela torcida, acabou sendo expulso mais uma vez no lance infantil. Deixa a sua opinião, o seu comentário, o que você acha sobre isso. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!